Brasil. Vamos eles falar de seleção brasileira, colocar no chão o que vem por aí para a seleção brasileira com relação à escalação, os novos convocados, o que pode ser feito ainda em termos de seleção brasileira. O Dorival, será que consegue apresentar alguma novidade até o jogo com a Argentina? Tem alguma diferença na seleção brasileira a partir de agora? Esse é papo pro Rodrigo Coutinho, pro Paulo Nunes, que joga muito esse negócio de showball que você viu ainda há pouco, que tem histórias maravilhosas de showball, que jogou com Maradona, cara, showball também, entre outras coisas. Tal. Maradona que jogou com ele. Exatamente. Chupou gelo com o Paulinho. O melhor do Maradona foi o pós-jogo do showball. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite, Lino. Boa noite, Coutinho. Boa noite a todos. O showball já me traz boas recordações, mas também me traz algumas doloridas. Que machuca esse negócio. Futebol, tal de futebol machuca. Os caras não param de correr, a intensidade da bola não sai. Agora, o Djalminha, o time dele não fez nenhum pontinho, hein? Que Djalminha, já foi bom nisso, hein, meu amigo? Que vergonha! No seu tempo de showball tinha aquela grade ao redor, não tinha aquele gaiolão lá? Aí tinha dois, Coutinho, chamado... Rincon lá em cima, que Deus tem, e fubá, os dois. Nossa. Eles me levavam pra aquele cantinho, meu amigo. Chegava em casa, agarrava na grade aqui, ó. Falei, larguei então de showball, parei com isso. Boa noite, Coutinho, tudo bem? Fala, lindo. Boa noite pro Paulo, todo mundo de casa. Cara, assim, acho que o destaque do sábado é o Ceará, né? O Ceará que tá voltando à primeira divisão esse ano, bicampeão cearense contra o Fortaleza, invicto. Já tinha sido invicto ano passado, estava na Série B, diante de um rival que hoje tem mais orçamento, né, mais investimento, consegue esse título e com o Pedro Raul se destacando, cara. Gol do título. Se alguém falasse há 2 meses atrás, ó, o Pedro Raul vai ser fundamental no título nesse primeiro semestre, vocês acreditariam? De um time de primeira divisão contra outro de primeira divisão. Não é um campeonato qualquer. E tá muito bem, cara. Fazendo gol quase todo jogo, dando assistência, encaixou certinho o time do Ceará. Mas vamos começar a falar de seleção brasileira para contextualizar o dia de seleção. Ontem a seleção teve dia de folga, hoje se reapresentou e o Carlos Gil vai trazer pra gente como é que foi esse dia de reapresentação da seleção brasileira. Vamos lá. Olá, meus amigos do Troca de Passes, tudo bem? Um grande abraço para vocês, prazer estar participando mais uma vez do programa. Daqui de Brasília, né? Lembrando que foi uma opção da CBF ficar na capital federal, treinando aqui no Mané Garrincha, onde a seleção brasileira fez uma atividade nesse sábado, voltará a campo amanhã, domingo, e também na segunda-feira de manhã. Na segunda à tarde, a seleção voa para Buenos Aires, mas em cima da hora da partida mesmo, não faz nenhum treinamento na capital argentina, apenas o jogo no Monumental de Núñez, 9 horas da noite, na próxima terça-feira. Os 4 jogadores que foram convocados para suprir as ausências por lesões ou suspensões já chegaram, né? Relembrando, o Everton, goleiro do Palmeiras, veio substituir o Alisson, que levou aquela pancada na cabeça pelo protocolo de concussões da FIFA. Ele não poderia participar do jogo contra a Argentina. O Beraldo, do PSG, né, que substitui o Gabriel Magalhães, que levou o segundo cartão amarelo. E ali no meio campo, o Gerson sentiu uma fisgada na coxa e foi cortada. E o Bruno Guimarães, que levou o cartão e está suspenso também. Então vieram o Ederson, da Atalanta da Itália, e o João Gomes, do Wolverhampton. Hoje, antes do treino, 2 jogadores foram selecionados para conversar com a imprensa. A gente vai ouvir então um trechinho da entrevista do Guilherme Arana, primeiro lateral esquerdo do Atlético Mineiro, e ele fala sobre a perspectiva e a expectativa de ter um jogo sempre pegado, como são normalmente os clássicos entre Brasil e Argentina. Vamos ouvir então o Arana. É inevitável não ter tipos de jogadas fortes, porque as duas equipes vão brigar pela vitória. Como eu falei, é uma rivalidade gigantesca, mas a gente precisa do resultado, a gente tem que ir lá pensar em defender bem, né, e fazer um bom jogo para sair de lá com a vitória. Pois é, sempre bom lembrar que a Argentina também vai estar desfalcada, né, nessa data FIFA, porque o Messi nem chegou a ser convocado, né, teve uma lesão, e o Lautaro Martínez, atacante importante, campeão do mundo, também foi cortado. Quem vai enfrentar o melhor ataque da competição, que é o ataque da Argentina, é o goleiro Bento. E ele falou sobre isso, sobre quase que esse sonho de criança que todo jogador tem de um dia jogar um Brasil e Argentina. Vamos ouvir. Você cria na sua cabeça, tô jogando aqui um Brasil e Argentina, talvez você fale o Maracanã, mas dessa vez vai ser o Monumental. Estar muito concentrado, muito focado no que tem que fazer defensivamente, que eu tenho certeza que ofensivamente o Brasil vai fazer a sua parte, e defensivamente eu acho que isso vai fazer a diferença para a gente também fazer um grande jogo lá. Tá aí palavras do Bento, goleiro que era do Atlético Paranaense, foi jogar
na Arábia Saudita, no Al Nassr, é companheiro do Cristiano Ronaldo por lá, e disse que está muito feliz, satisfeito de não ter saído do radar, né, da seleção brasileira, mesmo indo jogar num campeonato que, claro, não tem todo o glamour do futebol europeu, mas o Bento vem tendo boas atuações e sempre sendo lembrado aí para a seleção brasileira pelo Dorival Júnior. Bom, é isso, gente. A gente vai continuar aqui durante todo o fim de semana, acompanhando os passos da seleção e trazendo as informações para todos os amigos aí no Sport TV. Bom programa, um abraço. Valeu, Carlos Gil. O Nunes comentou o Argentina-Uruguai. A gente fala de desfalque, a gente fala de ausências na Argentina. Claro que você vai falar de ausência do Messi, mas você fala de ausência numa equipe que tem um funcionamento, que tem a Argentina, você praticamente está falando da ausência de problema, né? Você perde um talento ou outro, mas você não tem problema, porque funciona de um jeito absurdo esse time da Argentina, né, Paulo? Eles falam lá, né, que não tem nem um Messi dependência, porque a Argentina vem ganhando vários jogos sem o Messi. É óbvio que se você tiver um jogador com essa qualidade, com essa condição, é muito melhor. Cara, mas quando ele não joga, joga o Almada. O Almada estava na disputa contra o Simeone, né? Até o Led falou sobre isso, e aí teve que jogar os dois, porque o Lautaro também sentiu. Mas o Almada, o que ele entrega na seleção é absurdo, Lino. O jogo coletivo facilita muito esses jogadores de qualidade que a Argentina tem. Eu fiquei, já estava empolgado com essa seleção argentina, mas fiquei nesse jogo muito empolgado com o meio campo argentino, sem o Depou, hein, que foi poupado, que estava com o segundo amarelo, jogou o Paredes, mas a consistência e a consciência que tem o meio campo da Argentina me chama muita atenção. Jogou contra uma seleção que tem um meio campo forte, do Uruguai, que é Bittencourt, que é Valverde, que começou com a Arrascaeta, né? Depois entrou o De La Cruz, mas que eles não acharam. Os 10, 15 minutos, o Uruguai fez uma pressão, mas muito na vontade, na força do Centenário, porque os atacantes, na minha opinião, não tem, tirando o Darwin Núñez, não tem qualidade suficiente para furar qualquer bloqueio, mas o meio campo da Argentina, quando ela começa a ter controle do jogo, é absurdo, aproximação. E aí a gente faz conta. Então, e aí a gente tem dois jogadores que são titulares, né, teoricamente titulares, que não vão atuar. Os dois jogadores reservas que vão estar nesse jogo. Então, assim, se tem uma coisa que me preocupa para esse jogo, sinceramente, é o meio campo. A briga vai ser muito no meio campo e a condição que a seleção argentina tem jogando no gramado, horrível. Os caras conseguem controlar o jogo, os caras conseguem amarrar toques de bola rápidos. O Álvares, ele não joga de centroavante, cara. Ele joga de meia sendo centroavante sendo meia. Controle de espaço. Muito. Ele é muito inteligente. Para muito jovem, o que ele tem de controle de espaço e de infiltração é absurdo. Eu acho que a leitura tá perfeita. O que é o time da Argentina? Por que não tem a Messi dependência? A principal característica da Argentina, o Paulo explicou bem, é o controle do meio campo mesmo. Você tem Enzo Fernandes, pisa na bola e faz o que quer com o jogo. McAllister, mesma coisa. Que ele dá é absurdo. Como o Paulo falou, o Depou ainda ficou de fora. Ainda tem o Depou, que é um titular. O Paredes, que é reserva, tem a mesma característica. É um volante que também é um cara de organização, de ditar ritmo, que acelera na hora que tem que acelerar, né, que pisa na bola e desacelera na hora que tem que cadenciar um pouco mais o jogo. E o grande problema para mim, além dos desfalques, é que a seleção brasileira jogadores com essa característica. Se a gente olhar essa geração, aliás, não só essa, né, do outro ciclo, já era assim. Para mim, a principal carência de formação do futebol brasileiro hoje é essa. Os jogadores que controlam um jogo no meio de campo não são mais o camisa 10. Exato. Óbvio que se tiver ali um meio atacante cerebral, como é Ganso, ajuda muito. Só que os caras que controlam o jogo, o meio campo, o ritmo, são caras que jogam na primeira linha de meio campo hoje. É o 5, é o 8, tanto que a Argentina joga com uma trinca ali. Não tem nem a figura ali do cara que vai jogar perto do centroavante. Mas você vê alguma solução? Aumenta a velocidade? Eu acho que hoje campo. é marcar firme. É marcar firme. O Brasil, pra mim, tem que entrar com um meio campo que seja mais físico do que técnico. Por mais que me doa falar isso. Eu gostaria de dizer, chegar aqui e falar, tem que jogar fulano, Beltrano e Ciclano, porque esses caras vão rivalizar com os jogadores da Argentina nessa característica da gestão do jogo com a bola no pé. Leveza, né? Exatamente. Quem chega mais perto disso no Brasil hoje pra mim é o Gerson. O Gerson tá fora do jogo. Né? Aí tem André, que marca bem pra caramba. Tem Joelton, que se impõe fisicamente. Tem João Gomes, que se impõe fisicamente. Eu não sei se a solução é escalar os três no meio campo. Tava até falando sobre isso no Seleção ontem. Fiquei sozinho nessa opinião. Porque os colegas acham, e eu concordo, até o Roger, o Felipe e o André estavam ontem comigo aqui, que
cai muito a qualidade do time com a bola no pé. E eles têm razão com isso. Só que como é que você vai fazer? Né? Como é que você vai fazer para marcar esse meio campo? Porque se você entra com 2, como foi no jogo contra a Colômbia, e 4 atacantes, né? Mesmo que um deles faça a função de ligação, como foi o Rafinha, cara, são jogadores verticais, são jogadores que não têm tanto essa tendência de... Você não acha que essa pode ser a solução? Ao invés de a gente rivalizar demais o meio-campo, a gente jogar num outro ritmo, impor velocidade? Talvez baixar a marcação e tentar sair mais velocidade? Pode ser. Wesley pela pode lateral, ser. Tirar espaço dos caras e começar a espetar um pouquinho mais. Tem que fazer o jogo do Brasil. Se fizer o jogo deles, o Brasil perde. Essa questão que o Coutinho trouxe, ela é importante. Você trouxe uma mudança. Eu acho que não é nenhuma mudança. Eu acho que a seleção brasileira já está nesse... Já é assim, nesse né? dia. Mais vertical do que controle. Muito mais vertical. A seleção brasileira não consegue controlar o jogo, não consegue voltar a bola, fazer uma construção, circular de um lado para o outro. E quando circula de um lado para o outro, é lento. Então dá tempo do sistema defensivo marcar.